Olá, meus amigos pesquisadores. Está relatado em João capítulo 10 que Jesus foi indagado sobre se autoafirmar filho de Deus. E em resposta, ele citou o Salmo 82, versículo 6, o qual está escrito o seguinte: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. É um pensamento bastante radical, mas alguns cientistas estão começando a especular a hipótese bastante chocante de que existe uma consciência universal a qual todos os seres existentes estão interligados. E isso pode responder a questões básicas anteriormente consideradas fora do alcance da ciência tradicional. Mas a pergunta em questão é: e se cada ser, nesse sentido, com todo o multiverso, for uma manifestação física no espaço e no tempo do que tradicionalmente chamamos de deuses? Será que Jesus veio nos revelar algo e isso, com o passar dos anos, nos foi ocultado? Hoje nesse vídeo nós vamos abordar este e outros questionamentos a respeito da nossa origem. Meu nome é Fábio Luciano e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. A primeira espécie humana mais tradicional está relatada no livro do Gênesis, e a este ponto, no processo de descoberta, os humanos estão provavelmente na vanguarda, pelo menos no que diz a respeito à terra onde supostamente conhecemos a história. Espécie a qual diz as escrituras bíblicas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E partindo deste ponto de vista, podemos de certa forma afirmar sim que temos uma natureza divina. Mas quem sabe até que ponto outras espécies em outras vizinhanças do universo ou multiversos também avançaram? Será que somos interligados somente entre nós seres humanos? Ou estamos ligados também às plantas, à lua, ao sol, estrelas e animais? Será que este papo de consciência universal realmente tem um fundo de verdade? Os cientistas resumem essa teoria da seguinte forma: tudo neste universo e em cada universo está no processo de cumprir o destino final do multiverso, que é tornar-se o corpo, por assim dizer, da consciência universal. Mas como algo tão incrível e misterioso pode ser resumido? Afinal, descobrir a essência do verdadeiro sentido da vida humana é um mistério tanto possível de se pesquisar. Então, pessoal, é aqui que nós chegamos na teoria do campo zero, a qual foi descoberta há muito tempo por antigos sábios chamados rishis hindus. Há muito tempo, um grupo de sábios da Índia intuiu que uma consciência sutil permeia o cosmos. Eles chamaram tal consciência de Brahman, que significa aquilo que está além da fala. E hoje em dia, usando as ferramentas matemáticas dos físicos teóricos, os cientistas penetraram neste mistério, o apelidando de tudo o que é, e chamaram esta teoria de campo de ponto zero. Além do campo de ponto zero, também existe o conhecido campo de Higgs, que é uma partícula que se especula ter surgido logo após o famoso Big Bang, e nela encontra-se um campo de energia de potencial ilimitado, onde tudo encontra sua fonte e seu destino. A base dessa teoria existe há muito tempo, mas apenas recentemente foi defendida por alguns grandes nomes no campo da física teórica. Ninguém menos que Stephen Hawking e Thomas Hertog elaboraram a matemática altamente complexa por trás dessa ideia. E diante disto, alguns cientistas chegam à conclusão de que esse campo é de alguma forma consciente, ou talvez a própria consciência, e está desenvolvendo no tempo e no espaço. Em outras palavras, sendo uma mente universal a qual está interligada em todos os seres do universo. E segundo os antigos sábios hindus, a resposta esteve bem na frente de todos os humanos, ou melhor, dentro de todos os humanos, o tempo todo. Tudo o que era necessário era saber onde procurar, e os antigos rishis hindus o intuíram há muito tempo. Nós, humanos modernos, precisamos de muito tempo para descobrir isso matematicamente, mas agora todos parecem estar na mesma página de estudos. E se isso for verdade, a humanidade não é mais forçada a olhar para fora para descobrir os mistérios de sua existência, por mais importante que essa busca possa ser. Mas em vez disso, alguns da comunidade científica dizem que precisamos olhar aqui, para dentro da nossa própria natureza,
O que isso significa é que quem procura penetrar na própria essência da natureza de sua própria realidade não precisa mais buscar respostas usando somente as ferramentas da ciência ou da religião, mas é possível procurar dentro de si mesmo as respostas. Outro ponto que eu acho interessante abordar aqui com vocês é a questão da amnésia cultural. Será que não estamos sendo direcionados a esquecer de eventos rotineiros que fazem realmente parte de nossa essência? Em suma, a humanidade parece ser uma espécie afetada pela amnésia cultural. E diante disso, devemos fazer as seguintes perguntas. É possível que o homem tenha esquecido de quem ele realmente é? Se alguém puder recuperar até mesmo uma parte dessa história perdida e investigar apenas algumas dessas verdades ocultas, isso ajudará a responder a perguntas urgentes que agora parecem ameaçar o futuro de nossa própria existência? A recuperação de um pouco da história da humanidade pode nos tirar do atoleiro da calamidade induzida pelo homem que hoje domina as manchetes e ameaça nosso planeta? Poderiam lendas antigas sobre a destruição de antigos mundos, por fogo, gelo, água, ser mais do que histórias contadas ao redor de uma fogueira à noite? E poderiam os mitos ser descrições poéticas de eventos que realmente aconteceram? No clima politicamente e academicamente correto de hoje, é difícil levantar seriamente tais questões, porque no meio acadêmico muitas vezes se vive uma cultura que adora no altar do uniformitarismo. Ou seja, essa é a crença de que a evolução, tanto no nível da geologia planetária quanto da biologia das espécies, continua de maneira relativamente ininterrupta, no sentido de que as coisas que acontecem hoje são semelhantes às coisas que aconteceram no passado. Neste sentido, as forças em ação hoje são as forças que atuarão amanhã, e a uniformidade neste sentido torna-se um mantra acadêmico. Mas, cada vez mais, a cada dia que passa, os relatórios da arqueologia de campo de todo mundo indicam que essa pode não ser a martelada final quanto à origem da humanidade. Há simplesmente muitas anomalias a serem consideradas, muitos enigmas sendo desenterrados, muitas maravilhas enigmáticas do passado para estudar. E por mais improvável que pareça, arqueólogos ousados, cientistas de visão aberta e acadêmicos corajosos agora estão fazendo perguntas que foram ignoradas por muito tempo. Programas de televisão relevantes estão se multiplicando, livros polêmicos estão saindo das prensas, muitos trabalhos estão sendo publicados e discutidos. Então hoje vivemos em uma era de oportunidades sem precedentes para nos expor a ideias excitantes sobre evidências novas e familiares. Um detalhe é que não precisamos ir muito longe na história para saber que estamos em uma constante amnésia cultural, e que talvez seja uma perda de memória induzida por acontecimentos recentes, que hoje são chamados de novo normal. Muitas pessoas já nem lembram mais de como era o seu cotidiano há cerca de 3 ou 4 anos atrás, e hoje vivem uma vida induzida a restrições ocasionadas por protocolos de segurança e de saúde. Então fica a pergunta: já aconteceu algo assim antes? Faça a seguinte hipótese: substitui um cometa ou asteroide colidindo com a Terra pela explosão nuclear. Insira um episódio devastador de erupções vulcânicas sobre uma vasta área do planeta. Pense em uma mudança repentina nas placas tectônicas, arrastando enormes massas de terra em zonas climáticas que agora são repentinamente frias ou temperadas dependendo da sua latitude, resultando em congelamentos ou inundações em massas. Diante disso, qual pode ser o resultado? No entanto, você pode me dizer: mas Fábio, isso tudo é mitologia, nada baseado em fatos reais. Então, eu te faço a seguinte pergunta: da onde nascem os mitos? Como eles são elaborados? Se levarmos em consideração isso, depois de algumas gerações, os povos do passado provavelmente serão lembrados apenas pela narração de mitos que atingiram proporções épicas. As histórias podem até reformulá-los em figuras antigas e semelhantes a deuses que chegaram em um momento de Armagedon cultural para colocar sua tribo em um caminho novo e reto. Com o passar dos anos, os mitos ficarão fantásticos e vão ser narrados poeticamente com seres divinos, grandes heróis, pois os remanescentes de tal catástrofe não apenas arregaçaram as mangas e ajudaram a humanidade,
mas eles serão narrados realizando milagres, superando eventos de magnitude astronômica. O interessante é que figuras terrenas semelhantes a deuses sempre parecem existir apenas em tempos remotos e antigos. É isso que os mantém heróicos. As pessoas não precisam lidar com eles, apenas contar suas histórias. Jesus, o Cristo, é lembrado como um herói salvador da humanidade. Assim como Buda é conhecido como um grande sábio da humanidade, o qual não aceitou ser maior e ter mais vantagens que seus semelhantes. Assim temos também Maomé, Moisés, Abraão e tantos outros que são lembrados como grandes seres humanos e muitas vezes também são chamados de deuses. Te faço a seguinte pergunta: será que todas essas figuras históricas que acabei de citar queriam nos mostrar que esquecemos quem realmente somos? E ainda, quem podemos nos tornar se começarmos a olhar com mais atenção para dentro de nós mesmos? E como já dizia anteriormente, existem muitos arqueólogos, cientistas, físicos, astrônomos que estão abrindo os olhos para narrativas antes levadas como meras tolices dentro do meio acadêmico. E existem fatos arqueológicos que sim, comprovam estes argumentos e os deixam muito relevantes. Pois bem, sabemos que em alguns casos as histórias cresceram a partir de um núcleo de fato histórico. Sabemos que em todo o mundo encontram-se estruturas enigmáticas, maravilhas arqueológicas e anomalias geográficas que impedem uma compreensão tradicional de quem somos como humanidade. Por exemplo, a 9,6 km de Urfa, uma antiga cidade no sudoeste da Turquia, estão as ruínas de um templo megalítico chamado Göbekli Tepe, construído há 11.600 anos, antes da Revolução Agrícola. Antes mesmo que os humanos descobrissem como cultivar sua própria comida para sustentar tal empreendimento. Surge a pergunta: por quê? 6.000 anos depois, os humanos arrastaram pedras pesando até 4 toneladas, a cerca de 225 km, pela Inglaterra para construir um monumento chamado Stonehenge. E por quê? Em uma faixa equatorial, circundando a Terra, nossos ancestrais sentiram a necessidade de construir estruturas piramidais. E por que eles fizeram isso? Ao longo de apenas alguns milhares de anos, nada menos que 5 religiões mundiais nasceram, que ainda são uma fonte de fé e prática para bilhões de pessoas ao redor do mundo. E por quê? As grandes questões da humanidade são as mesmas desde que existem humanos por perto para lhes perguntar: quem somos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Há alguma coisa depois disso? Pessoal, creio eu que uma mente aberta e inquisitiva é essencial. No final, os únicos de quem podemos realmente depender para obter respostas são aqueles buscadores de mente aberta, que, no entanto, são cuidadosos com suas reivindicações e prontos para aprender uns com os outros. Quero que vocês deixem no comentário aqui tudo o que vocês acharam sobre estas informações e esses questionamentos, porque o comentário seu é muito importante aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. Deixo aqui o meu grande abraço a todos e desejo muita alegria e paz a todos vocês e até os próximos vídeos.